crianças! Bom dia! Tudo bom com vocês? Como é que tá do lado daí? Para quem não me conhece, meu nome é Clara, eu sirvo a Deus através do Ministério Cross. Hoje eu tô até uniformizada, olha só, a minha blusinha do Cross. Eu sirvo a Deus através desse ministério lindo, que tá aqui todo domingo, 9 horas da manhã, pra gente conversar um pouquinho e aprender um pouquinho mais sobre Jesus. Para quem ainda não assistiu nenhuma aula, a gente está vindo aí de uma série que fala sobre as viagens de Paulo. Então a gente tem contado para vocês aí um pouquinho do caminho que ele fez durante a vida dele. Mas antes da gente se aprofundar, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o Senhor? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, aprendendo mais da Tua Palavra, lendo mais da Tua Palavra. Que cada criança, que cada família possa guardar no seu coração aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã. Essa é a oração que eu te faço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Bom, já tinha um tempinho que eu não aparecia por aqui, né? Desde a época das parábolas. Essa é a primeira vez nessa nova série que eu venho dar aula para vocês. Hoje vai ser um pouquinho mais simples, eu sei que vocês estão acostumados aí com uma edição, com um tempozinho na tela, mas mesmo que não tenha muito disso nesse vídeo, a alegria de estar aqui com vocês é a mesma e eu espero que a gente possa aprender mais e mais do Senhor, tá bom? Bom, hoje os nossos versículos, né, a nossa passagem bíblica, ela se encontra em Atos, capítulo 15, versículo 36. E ela vai até Atos, capítulo 16, versículo 8. Pareceu muito, mas não é não. Então, ó, vocês vão abrir para mim em Lucas 15 para a gente começar a ler a partir do 36, tá bom? Então, peguem as Bíblias de vocês, abram aí. Amém? Abram aí e vamos ler juntos, combinado? Então vamos lá. Atos, versículo 15, a partir do 36. A segunda viagem missionária. Paulo e Barnabé se separam. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como eles estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, o filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então, a gente leu do capítulo 15, versículo 36, até o capítulo 16, versículo 5, tá bom? Então, o que acontece aqui? Paulo e Barnabé, eles estavam juntos, vocês têm acompanhado aí sobre a primeira viagem, e nessa segunda viagem eles resolveram que eles iam voltar para aquelas cidades onde eles já haviam ido, para ver como as pessoas estavam. E eu achei isso tão legal, né? Porque mostra o cuidado. Eles queriam saber se aquilo que eles tinham pregado, se aquilo que eles tinham ensinado, se as pessoas estavam vivendo aquilo, né? Se elas realmente tinham sido ali alcançadas e o que eles podiam fazer para ajudar. Mas antes que eles partissem em viagem, aconteceu uma coisa. O que aconteceu? Eles acabaram se separando. Por quê? Porque Barnabé, ele queria levar Marcos, mas Paulo não quis. Não fala exatamente por que Marcos voltou, né? Porque ele só diz que ele não acompanhou eles na primeira viagem missionária.
Então a gente não sabe se Marcos ficou com saudade de casa, se Marcos ainda não tinha se convertido de verdade e aí ele não soube falar, né, sobre as coisas que o Senhor queria. A gente não sabe se ele ficou muito nervoso e não conseguia falar com as pessoas. A gente não sabe se ele simplesmente não quis. Chegou lá e falou, não quero anunciar essas coisas de Jesus, não, vou embora. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. A gente só sabe que nessa primeira viagem missionária, ele acabou não seguindo, né, com Paulo e com Barnabé. Então, Paulo não quis dar uma nova chance para ele, mas Barnabé queria, né? Barnabé era tio dele. Então, o que aconteceu? Eles não concordavam, Paulo não queria levar, Barnabé queria levar, então eles resolveram que iam se separar. E aí, Paulo foi e Barnabé foi com Marcos para Chipre. Então, daqui a pouco eu volto nessa história, segura essa informação, tá bom? Então, o que aconteceu? Paulo começou a ir a visitar, né, os lugares por onde ele havia passado e ele conheceu Timóteo. E todo mundo na cidade falava super bem de Timóteo, dava bom testemunho sobre Timóteo. E aí Paulo quis que Timóteo acompanhasse ele, né, que ele também fosse com ele pregar pelos lugares. E nasceu aí uma grande amizade. Em várias outras passagens da Bíblia, a gente entende um pouco mais sobre o relacionamento de Paulo e de Timóteo. Mas Paulo, ele foi como um pai espiritual, né, na vida de Timóteo. Alguém que caminhou junto com ele e que o ajudou de diversas maneiras espirituais. E eles tiveram uma amizade aí muito bonita, né, esse relacionamento de pai e filho, na fé. E aí eles foram juntos e tal, e aí aqui no finalzinho diz, né? Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Então eles iam falando e isso fazia com que a fé das pessoas aumentassem, né? Quanto mais eles pregavam, quanto mais eles falavam, termina dizendo que as igrejas elas eram fortalecidas com essas palavras. Então a passagem de hoje foi bem curtinha, mas eu queria deixar para vocês duas informações, né? Duas lições, na verdade, sobre essa pequena passagem que a gente estudou hoje. A primeira delas é sobre essa amizade de Paulo com Timóteo, que não aprofundou tanto, né? Mas muitas vezes nós temos pais espirituais. O nosso pai e a nossa mãe, por exemplo, além de nossos pais, né, de sangue, eles também são nossos pais na fé, né? Eles nos ajudam a entender mais sobre Jesus, eles nos ajudam a olhar onde nós estamos errando, eles ajudam com que a gente fortaleça a nossa fé. Então, sejam sempre, 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 cada vez mais amigos dos pais de vocês e reconheçam sempre esse poder e essa autoridade que eles têm na vida de vocês, combinado? A segunda coisa que eu queria falar. Essa viagem, eles podiam ter ido para um lugar super novo, mas não, eles resolveram voltar para onde eles já tinham ido. E como eu falei no início, isso demonstra um cuidado. E nós precisamos ter esse cuidado. Então, por exemplo, quando você fala de Jesus para um amigo, você chama esse amigo para ir na igreja, para uma reunião online da sua igreja, né? Já que a gente está em época de pandemia. A gente não pode simplesmente deixar essas pessoas. A gente precisa estar ali o tempo todo. E eu não tô falando da gente grudar igual um carrapato e ser super chatinho, não. Eu tô falando da gente se importar, né? E querer caminhar junto. Porque é isso que nós devemos fazer, né? Caminhar juntos uns com os outros. Então, da mesma maneira que Paulo e Barnabé se preocuparam em voltar naquelas cidades para ver como as igrejas estavam, para falar novamente, né? Para pregar novamente, nós precisamos ter essa constância também com as pessoas que a gente ama. Então, se você tem um amigo que você já trouxe para a igreja, que você já falou de Jesus, mantenha contato, queira sempre saber como ele anda, reforça aquilo que você já falou, mostra para ele ou para ela que você tem cuidado com a vida deles, né? É assim que a gente espalha o amor de Jesus. Quando a gente se importa verdadeiramente com as pessoas e a gente não fala só uma vez, a gente vai falando várias e várias e várias, não para forçar, não para intimidar, não para grudar, mas para caminhar junto, para viver junto, né, com essas outras pessoas.
E a última lição, lembra que eu pedi para vocês segurarem a informação de que Barnabé foi para Chipre com Marcos? Então, como eu falei antes, a gente não sabe por quê, o que aconteceu com Marcos, que ele não cumpriu ali a viagem missionária junto com Barnabé e junto com Paulo. Pode ter sido inúmeros fatores. Mas o que eu quero deixar para vocês de lição é que muitas vezes isso acontece com a gente. A gente se empolga para fazer a obra, mas por vários motivos, né, a gente acaba não conseguindo finalizar. Ou porque a gente ficou triste com alguma coisa que aconteceu, ou porque a gente acabou pecando de uma maneira que fez com que a gente sentisse que não dava mais para seguir. Enfim, sempre acontecem coisas que acabam desanimando a gente. Por isso a nossa fé precisa estar cada vez mais forte. Mas o que Barnabé fez foi o que Jesus faz com a gente, né? Não importa os motivos que nos levam, muitas vezes, a nos afastarmos. O importante é que o Senhor sempre nos dá uma nova chance. E a gente precisa aproveitar essas segundas chances que Deus nos dá. Marcos aproveitou a chance que Barnabé deu para ele. E aí na Bíblia depois conta que ele conseguiu cumprir, né, essa viagem missionária com Barnabé. E Barnabé foi um grande discipulador, né, para Marcos. Então muitas vezes a gente pode acabar desanimando e tropeçando no meio do caminho, mas assim como Barnabé, Jesus sempre nos dá uma nova chance. E sempre coloca pessoas, assim como colocou Barnabé na vida de Marcos, ele também coloca pessoas na nossa vida que podem nos ajudar, né, a continuar. Paulo ali estava errado, ele não conseguiu enxergar, né, que Marcos merecia uma nova chance. Então isso também serve de lição pra gente, para que a gente também possa dar novas chances para as pessoas, né? Não é porque uma pessoa fez errado uma vez que ela precisa fazer de novo. Então que a gente possa sempre falar com essa pessoa, encorajar essa pessoa e também dar a outra face, né? A Bíblia fala sobre a gente dar a outra face, sobre perdoar. Então que a gente seja sempre como Barnabé, que a gente consiga dar novas oportunidades para as pessoas e sermos bons exemplos e bons discipuladores, né, na vida dessas pessoas. Então é isso. Hoje a aula foi bem pequenininha, mas com 3 ensinamentos super importantes, que eu espero que fique aí no coraçãozinho de vocês. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Senhor Jesus, obrigada por essa aula, por esse tempinho curto, ó Pai, mas onde o Senhor nos ensinou tanto. Que quando nós vacilarmos, que quando nós errarmos, que o Senhor possa continuar nos dando novas chances e que nós possamos aproveitar essas segundas chances verdadeiramente, Jesus. Que nós também possamos ter esse olhar de amor com a vida dos nossos irmãos, que a gente também possa, Senhor, perdoar e dar novas chances para eles. Que o Senhor nos ajude a cuidar da vida das pessoas que estão ao nosso redor, assim como Paulo e Barnabé se importaram com a vida daquelas pessoas da igreja. Que nós possamos levar sempre a Tua palavra, com cada vez mais verdade, mais fé e mais amor. Cuida de cada família, Senhor, e que em breve nós possamos estar todos juntos. Essa é a oração que eu te faço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. É isso, crianças. Eu vejo vocês daqui a alguns domingos, combinado? Mas domingo que vem tem mais, tá? É só porque é com outra professora. Um beijo grande, fica com Deus e até a próxima.
E bem rápido, tá bom? Vamos lá!